Muito bem-vindos à nossa live de segunda, 21h21, onde falamos sobre autoconhecimento e também sobre a constelação sistêmica familiar. Se você ainda não conhece, fica aqui para entender um pouquinho mais, tá? Bom, hoje a nossa live é especial, trazendo aqui a escritora Jade Rocha apresentando o seu livro A Vida Pode Ser Simples. Então você que deseja entender como pode viver uma vida mais leve, uma vida mais harmônica, vou trazer aqui a Jade Rocha para comentar pra gente e falar pra gente um pouquinho do seu livro, tá? Então já curte aqui e já compartilha com aquele amigo que gosta de uma leitura leve, uma leitura gostosa para a sua vida, tá? Bom, eu vou enviar aqui a solicitação para a Jade poder entrar aqui com a gente. Peraí. Deixa eu chamar ela aqui rapidinho. Muito bem-vindas aí. Boa noite, Enise. Boa noite, Renato. Boa noite, Antônio. Seja bem-vindo. Bora lá, pessoal. Vamos que vamos. Já vai compartilhando, chamando aí o pessoal para assistir a nossa live. Boa noite, mãe. Benção, seja bem-vinda. Bom. Espera aqui. Pronto, tô convidando aqui a Jade. Pessoal, já compartilha a nossa live e envia para aquelas pessoas que gostam de uma boa leitura, de um bom livro para conhecer essa obra aqui da Jade, tá? Bom, peraí. Jade, eu enviei o convite, vê se vai dar aí. Boa noite, Josiane, seja bem-vinda. Boa noite, Ângela. Boa noite, Antônia, Eneide, sejam bem-vindas. Bom, deixa eu enviar aqui o convite. Foi. Olá. Boa noite no rosto, que meu Deus do céu. Boa noite, como você está? Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite, Pedro. Opa, entrou um efeito aí, ó. Tá tranquilo, bora. Pessoal, vamos curtir que a Jade vai... o Marshall participando da live aí, ó. Pessoal, vamos compartilhar a live. Tá chegando aí o pessoal para poder assistir, mas já vamos compartilhar para chamar as pessoas para conhecer aí um pouquinho da Jade e também da sua obra-prima, que é esse livro fantástico que a gente vai apresentar aqui hoje para vocês, tá? Bom, então vou passar aqui a palavra para a Jade, mas vou pedindo aí para vocês compartilharem nesse meio tempo, tá? Então, Jade, seja muito bem-vinda. Vamos lá. Muito obrigado aí por estar aqui trazendo o seu livro aqui para a gente conhecer um pouquinho e saber um pouquinho mais, tá? Boa Também noite, está aqui. gente. Então, pode se apresentar para a gente, por favor. Boa noite, gente. Como vocês estão? Eu tô achando engraçado que ó, o Daniel foi uma das primeiras pessoas a comprarem o meu livro. Olha só, que honra. Aí hoje estou aqui junto com ele em live. Então, é o meu primeiro livro publicado, né? Primeiramente, né, gente, eu me chamo Jade, sou formada em Direito. Gente do céu, meu cachorro aqui atrapalhando a live, socorro. Sou formada... Não, sempre participo aqui da live. Então, eu sou formada em Direito, sempre amei escrever. E olha que quando entrei na faculdade, eu tinha uma insegurança na parte da escrita. E aí, quando eu participei de projeto de pesquisa, que fui pesquisar, eu amei. Nossa, eu simplesmente amei, me descobri. Eu vi que ali que era um medo, que eu tava, na verdade, com medo de enfrentar aquilo, né? Então, assim, participei de projeto de pesquisa, publiquei artigos, sempre tive, não sei, tive uma facilidade, digamos assim, com a escrita. Claro que eu teve estudo por trás, com certeza, né? Mas sempre teve essa facilidade, digamos assim. E publicar esse livro, né, minha primeira obra, A Vida Pode Ser Simples, foi, assim, uma grata surpresa, até para mim, assim, porque é a realização de um sonho, né, e a gente vê ele se concretizando, a gente fica bastante feliz. É um prazer poder também ler esse livro, achei fantástico, muito leve a leitura, muito tranquila, assim, é bem sutil, como a capa, assim, você lê ele com uma facilidade muito grande, tá? Então,
Para quem ainda não adquiriu o seu exemplar, pode ir lá no perfil da Jade, tem o link lá para vocês adquirirem e chega assim na sua casa, ó. Muito tranquilo, livro bem doce e bem leve, assim como a capa, tá? Bom, nós vamos falar um pouquinho aqui, nós vamos trazer um pouquinho dos temas, tá? Mas é óbvio que a gente não vai dar spoilers aqui totais sobre o livro, a gente vai falar de uma forma bem leve para vocês conhecerem e entenderem um pouquinho mais sobre o livro, tá? Então, no primeiro capítulo ali, a Jade fala um pouquinho sobre a paciência, né? Um item que é bem difícil para a gente nos dias atuais, né? Porque a gente acaba vivendo ali o estresse, a loucura do dia a dia e acaba não percebendo o quão é fundamental a paciência. Então, gostaria, Jade, que você falasse um pouquinho para a gente sobre a paciência. Então, o primeiro capítulo, e talvez, digamos que tem ainda, seja mais especial ainda, né? Por causa que eu, inclusive, cito, né, a questão da minha avó, que, inclusive, foi o início ali do livro, trouxe a música do Lenine, né, Paciência, que traz também essa leveza. Então, eu acho que paciência é um assunto muito interessante, inclusive na atualidade, né? Principalmente que hoje em dia a maioria das pessoas, a última coisa que elas têm é o quê? Paciência, né? Ou Tá? seja, estamos sempre em busca do imediatismo, né? Queremos as coisas sempre para ontem. E assim, esse capítulo, não sei se todo mundo que está aí já escutou a música Paciência de Lenine, se não escutou, recomendo escutarem, né? O capítulo Paciência, eu trouxe muita questão, né? Enfim, acho que o livro, na verdade, até iniciar falando mais assim do livro no geral, foi bem dessa questão de trazer a simplicidade da vida mesmo. Por quê? Por que eu falo a simplicidade da vida? Ah, mas a vida não é fácil. Realmente, a vida não é fácil. Porém, nós podemos ter escolhas, né, de como que a gente age perante as dificuldades que a vida nos traz. E acredito que essa é a parte mais interessante e que o intuito do meu livro. E assim, o primeiro capítulo eu mostro muito daquela questão de coisas que eu enfrentei ali e que simplesmente eu tentei tirar coisas positivas, nem só positiva, né? Eu acho que, na verdade, ter ali com aquilo ali, extrair algo meio que de bom para trazer um amadurecimento e uma leveza sobre a vida, né? Eu acho que, assim, nós andamos na vida muito. Como é que fala? As coisas estão muito rápidas, né? A gente quer tudo para ontem, a gente não tem paciência de literalmente enfrentar o processo natural das coisas, né? Então, assim, eu trouxe muito essa questão da gente ter paciência mesmo, da gente realmente trazer uma leveza para a vida da gente e realmente começar a questionar a gente no nosso dia a dia, né? Como que a gente anda tanto no automático, como que a gente não tem paciência para estar com as pessoas que a gente ama, como a gente não tem paciência de realizar, nem com os nossos próprios sonhos, a gente muitas vezes tem paciência, né? Por exemplo, eu quero algo, eu quero para hoje, eu quero para ontem, não tenho paciência com a caminhada, né? Não tenho aquela paciência de simplesmente esperar as coisas acontecerem e fazer a minha parte, porque também nada cai do céu, né? E assim, eu vejo cada livro, assim, cada capítulo, né? Eu. Marcando ali os. Paciência, tá ao contrário, assim, né? Mas é Eu bem gosto legal. Boa noite. de uma frase do Bert Helling, porque ele tem um conhecimento muito profundo, né? E para as pessoas que hoje sempre procuram o sucesso, né? A frase do Bert Helling pegou bem direitinho, né? A paciência faz parte do caminho do sucesso. Então, para quem hoje busca ter sucesso, se não conseguir encontrar a paz e a paciência dentro de si, não tem como, né? Então, é fundamental, é importante, né? Bom, a gente falando aí, um dos capítulos que eu mais me conectei, apesar que teve outro lá na frente também que eu me conectei bastante, mas eu gostei muito desse capítulo, que foi a felicidade, que é algo que as pessoas vivem ali, né? É igual aquela história da corrida dos ratos, né? Ficou o tempo inteiro buscando a felicidade, mas esquece de fazer o básico, né? Comenta pra gente um pouquinho sobre felicidade também, por favor. Felicidade, né, gente? É até interessante. Engraçadinho para pensar, felicidade, né? O que é a felicidade? A gente tem aquela coisa, né? A sociedade meio que vende muito a questão que a gente vai alcançar algo ali e a gente vai ser feliz, né? E assim, a gente esquece que, na verdade, a felicidade está no quê? No processo, no dia a dia. Se a gente não encontra a felicidade, inclusive dentro da gente,
infelizmente, nós não seremos felizes quando a gente alcançar aquela meta que a gente tanto quer, por causa que a gente não experienciou isso, digamos que na simplicidade na vida, dos pequenos momentos, né? Ou seja, se eu não consigo apreciar os pequenos momentos felizes ali, como que eu vou simplesmente apreciar um momento que eu julgo ser grandioso? E é aquela coisa. Os filmes, inclusive, trazem muito essa questão, né, da felicidade, do quê? Ai, vou encontrar felicidade, vou ser feliz para sempre. Porém, quem deras, né, gente? Assim, tanta felicidade como a tristeza são coisas passageiras. E eu trouxe, inclusive, nesse capítulo, a gente saber observar isso. E aos poucos, né? Tipo assim, no simples da vida, de saber assim, contemplar pequenos momentos. Às vezes eu tô ali, tenho um sentimento de felicidade, estando ao lado de uma pessoa que eu gosto muito. Ou então, às vezes, por observar ali o nascer do sol, o pôr do sol. Então, assim, ou então, às vezes, inclusive, de contemplar a minha própria companhia, que é algo assim interessantíssimo, né? Hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade de apreciar a própria companhia, né? Então, assim, é algo muito interessante da gente, assim, nossa, um momento simples, um momento de descanso, que eu estou ali, às vezes, deitada na minha cama, tentando descansar, é contemplar ali a minha própria companhia e ser feliz por isso, sabe? De ali estar com saúde, de estar bem. Então, assim, de realmente ver que a gente pode ser feliz, não lá na frente, porque a gente, gente, a única certeza que a gente tem na vida é sobre o quê? Sobre a morte. Será que a gente vai estar vivo para alcançar aquilo ali, uma vida perfeita, que a gente vive em busca da vida perfeita, né? A maioria das pessoas. E não existe uma vida perfeita, independente de qual fase que eu estiver da minha vida, vai ter algum desafio ali que eu vou precisar enfrentar. Só que se eu for esperar tudo está assim, correto, da forma que eu mentalizei ali na minha vida, eu nunca vou ser feliz. Por causa que sempre as pessoas. Nós somos imperfeitos, ou seja, a gente sempre vai buscar uma imperfeição ali, né? Ou seja, a gente saber aproveitar aqueles momentos ali e contemplar a verdadeira felicidade, né? Que a gente pode ser feliz e deve, inclusive, ser feliz aqui e agora. Nossa, falei, meu Deus. Perfeito. Muito bom. Cumprimentando o pessoal que está entrando aí, né? Boa noite, Bruna. Boa noite, Carol. Boa noite, Maria, Rosângela, Sara, Rangel, Liz. Beijo. Carlos, Amorim, Júlia Rocha. Olha sua irmã aí, ó. Seja bem-vindo, Rafael. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, lembrando que estamos falando aqui hoje com a Jade Rocha, escritora dessa obra de arte fantástica que é A Vida Pode Ser Simples, tá? Então, para quem não adquiriu o seu exemplar, lá no perfil da Jade, vocês vão clicar aqui em cima, que vocês vão seguir ela, que tem lá como você adquirir para o livro chegar aí na sua casa, tá? Chega no Brasil inteiro, tá bom? Bom, então, Jade, aproveitando aí o gancho da parte da felicidade, sempre muito importante, igual você acabou falando, né? A gente conseguir estar no momento atual, no momento presente, né? E o quanto que isso impacta na nossa vida, né? Sim. Não, com certeza, impacta bastante mesmo. E o quanto esse capítulo também é muito importante, porque as pessoas acabam esquecendo ali a vida atual e ficam sempre ou remoendo o passado, né? Ou então indo demais para o futuro, vivendo ansiedade, né? Então a gente vivenciou, né? Não entrando no tema, mas a eleição ontem. Então a gente viu um grau de ansiedade muito grande nas pessoas, né? Então depois um misto ali de frustração em alguma parte e outra euforia em outra, né? Então quem tem ali um pouquinho da sensibilidade acaba sentindo essa oscilação energética, mas sempre nunca deixando de estar no momento atual. Essas vibrações, elas são importantes para a gente, né? E o capítulo desse momento atual, ele é muito bom também para trazer essa leveza, essa clareza também de a gente conseguir manter a mente nesse lugar, né? O que você fala para a gente um pouquinho dessa parte? Então, é um capítulo assim, né, que assim, a maioria das pessoas, né, nós todos, né, inclusive, nós temos na atualidade, né, inclusive na questão da tecnologia, nós temos muita dificuldade em se manter pleno no momento presente, né? Estarmos ali realmente vivenciando aquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, nós estamos aqui agora fazendo uma live, a gente está focado nisso, não está focado aqui em outra coisa e tal. Então a gente está aqui vivendo esse momento. E assim, acho que a tecnologia trouxe muito essa questão, né, da desatenção, da gente viver e estar várias vezes em outros lugares e
a última coisa que a gente está fazendo é aquilo que realmente a gente deveria estar fazendo ali, de corpo mesmo, né? Porque a maioria das vezes a gente está o quê? Eu acho uma coisa muito interessante que, inclusive, quando vê essa questão dos celulares, do Instagram, né? Que foi, eu acho que a primeira rede social daquela coisa de postar as fotos em tempo real, os stories, foi uma coisa bem interessante, porque muitas vezes, a gente mandava a mensagem para alguém, um ente querido que está distante, estou morrendo de saudade, mantém aquela comunicação ali, mas quando você chega perto da pessoa, estão as pessoas ali simplesmente cada uma no celular, né? E aí, simplesmente aproveitar a presença da pessoa, aquele momento presente ali, todo mundo esquece, né? Por causa que enquanto tá ali, estou com saudade da pessoa, quando tá perto, simplesmente não tá só no celular. E a gente vê muito isso, né? As pessoas não estarem ali de corpo e alma fazendo aquilo que realmente tem que ser feito. E esse capítulo, assim, né, que é se eu não me engano, o terceiro capítulo, né? Momento presente, ele é muito interessante. Eu até tinha olhado aqui, de até ler uma passagem, né? Que aqui dele, só inclusive para gerar uma curiosidade em quem ainda não adquiriu o livro. Marshall sempre apareceu nas. Mas eu Marshall, querendo ler a parte dele também, poxa. Tem a parte dele no livro também. exatamente. Marshall, parou? Escuta outro cachorro e simplesmente. Aqui, ó. Vamos parar? Pode parar. Então, ó, eu vou ler uma parte aqui, só inclusive para comentar, que é do livro. Então, parou? Desce, desce, desce. Vamos parar? Meu Deus. Marco, desce daí. Anda, vem. Desce. Isso mesmo, momento presente. Estou aqui, ó. Então, vamos lá, ó. A importância de viver o momento presente, de estar realmente de corpo e alma naquilo em que estamos fazendo naquele momento, é de extrema importância, pois iremos nos poupar da ansiedade do futuro e das lamentações do passado. Isso é bem interessante, por quê? Porque a gente está todo momento, né, ansiando pelo futuro. Deixa eu só pegar o querido aqui, senão. Ó, enquanto isso, eu vou trazer para vocês uma frase do Bert Hellinger que é fantástica para esse capítulo do livro, né? Ele fala assim: o presente é o único momento em que a vida realmente acontece. Então, por a gente ver grande parte da população doente aí com a depressão, porque não consegue liberar as questões do passado, não consegue superar os problemas e situações, a gente vai ver isso um pouquinho lá na frente também, mas a gente vai enxergar também uma grande outra parte, também viciados na ansiedade, né? Então, o tempo inteiro precisa achar algo para se viciar, para se direcionar ali a vida deles, e acabam deixando o momento, né, de lado, né? Exatamente. Chegou essa passagem que eu trouxe aqui, uma parte do livro, que é muito interessante, né? Porque assim, a gente está em todos os lugares, menos no lugar que a gente deveria estar, né? Que é no momento presente. Ou seja, muitas vezes a gente faz as coisas e a gente não sabe nem o que a gente fez. A gente está almoçando, a nossa atenção está no quê? Está no celular, a gente está fazendo outras coisas, menos prestando atenção naquilo que a gente está digerindo, né? E isso é muito interessante, porque a gente está ali remoendo o passado o tempo inteiro. Deveria ter feito de outra forma, deveria ter falado aquilo com fulano de determinada forma, não assim. Ou então no futuro, né? Nossa, quero muito realizar tal coisa, eu quero fazer isso, gostaria amanhã ter uma reunião importante, amanhã, depois amanhã. E a gente nunca tá aqui, né? E é aquela coisa, o resultado lá da frente vai ser justamente o que a gente tá fazendo aqui agora. Isso gera o quê? Muita ansiedade, muitas vezes frustrações também, por causa que a gente já coloca algo ali na nossa cabeça que a gente quer seguir aquele roteiro que só daquela forma. Outra maneira não tem como. Ou seja, trazendo frustração, trazendo uma ansiedade extrema, né? Porque assim, muitas vezes pode acontecer daquela forma como a gente pensou, mas outras vezes também não. Por isso que é tão importante, né? A gente ter atenção plena, estar naquele momento ali em que realmente nós temos, que é o aqui e agora. A gente não sabe o dia de amanhã. E muito menos ontem. Não tem como a gente voltar atrás e mudar aquilo, né? E assim, é interessante isso, né? Da gente tentar viver, ter essa atenção plena, né? Porque a gente começa a reparar tanta coisa que a gente antes não reparava, sabe? Às vezes o sabor daquele alimento, daquilo que a gente está comendo. Às vezes até aquela pessoa ali, né, que está do nosso lado, uma vista, né? A gente às vezes está tão naquela correria ali, só, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo.
e simplesmente perde aquilo que você está fazendo. Você está na academia fazendo um exercício, a última coisa que você está pensando é no exercício, porque já está pensando naquilo que você tem que fazer daqui a pouco e aquilo. E cada coisa ali que você tem que fazer, e aquela atividade que você já está pensando ali naquele momento, quando você está realizando aquela atividade, você já está pensando naquela outra coisa. Ou seja, você vive num automático, né, num looping ali infinito, que simplesmente você não para realmente ver o que é importante. E isso acaba o quê? Adoecendo as pessoas, né? Porque, assim, é importante, óbvio, muito importante a gente simplesmente se organizar. É importante a gente ter planos para o futuro. Porém, mais importante do que isso é a gente saber viver o momento presente e saber que aquilo que a gente vai colher ali no futuro, aquilo que a gente está tanto ansiando, é simplesmente resultado daquilo que a gente está fazendo hoje, né? Nosso dedo aqui. Então, assim, é um capítulo bem interessante e importante para o momento atual, né? Verdade, é muito importante. Pessoal, para vocês que estão chegando agora, a gente está fazendo uma live especial hoje sobre o livro A Vida Pode Ser Simples, com a nossa querida Jade Rocha, que é a escritora do nosso livro. Então, pedimos vocês aí para curtirem bastante e também compartilhar essa live com aqueles amigos que gostam de uma leitura leve e agradável, tá? Não esqueça também de seguir aqui o perfil da Jade e já também compartilhar para os seus amigos. Como que adquire o livro, Jade? Comenta para a gente aí, por favor. Então, o livro você pode adquirir no conforto da sua casa. Olha que maravilha! Você sentado aí, você pode ir lá no meu perfil, tem o link na minha bio do Instagram, que te leva diretamente para o site, que é o Iclep, que é da editora. Você pode comprar o seu livro e eles entregam na sua casa. Olha que maravilha, no conforto da sua casa e você tem um livro físico, que inclusive foi uma coisa que eu queria ter, essa questão do livro físico, da gente poder se desconectar das telas e viver o momento presente, né? Exatamente, justamente para você conseguir se desconectar um pouco, né? Bom, teve um capítulo aí que eu também gostei bastante, que é o capítulo aí dos girassóis, né? O girassol, na verdade, né? Então, o capítulo do girassol, eu trouxe essa conexão justamente porque é o que eu gosto muito, falar dos ancestrais. E aqui você mencionou bastante ali o convívio, né, com a sua avó na casa dela, né? O quanto que era importante para você visualizar, né, a história do girassol. Então, isso faz muito referência à nossa vida, que é esse processo ali de transformação, onde você precisa buscar a luz, né? Eu achei, assim, muito importante. Comenta um pouquinho pra gente, por favor. É interessante, né? No capítulo Paciência, eu trouxe sobre minha avó paterna. Já no capítulo Girassóis, sobre minha avó materna. E isso é interessante, gente, que se a gente começa a reparar na natureza, a gente aprende muito. E, inclusive, eu até trouxe, inclusive, isso no livro. Porque os girassóis, quando eu era criança, isso me marcou muito. No quintal da minha avó materna, tinha girassóis. Eu achava tão bonita aquela questão deles sempre virarem para a luz, que assim, inclusive é a minha flor preferida, e inclusive tenho aqui no meu quarto e tatuado. Então, assim, e a questão do quê? Da gente comparar com a gente, sabe? A gente às vezes está passando por um momento difícil na vida da gente e simplesmente a gente às vezes se sente num beco sem saída, num lugar escuro que a gente acha que não vai ter uma luz ali, algo para a gente sair daquilo. E muitas vezes aquilo que nos prende é o quê? A nossa própria mente, né? Porque a gente está ali tanto em busca de uma solução. Às vezes eu quero sair disso, eu quero sair disso. E às vezes a gente só aceitar aquela situação, a gente ser aquilo que a gente tem que ser, simplesmente já muda a situação. A gente simplesmente, pera, deixa eu sentir aquilo ali, deixa eu lidar com o momento, que traz inclusive o capítulo anterior que a gente falou, o momento presente, porque a nossa mente tem a mania de criar muitos cenários. E a partir do momento que a gente é aquilo ali, que a gente simplesmente respira, a gente faz, porque a gente for reparar, a natureza o quê? Ela existe, ela aceita aquilo, né? Independente da estação que tiver. Ou seja, nós, seres humanos, deveríamos muito aprender com a natureza, da gente ser, a gente aceitar as situações. Porque muitas vezes vários sofrimentos que estão na nossa vida é a não aceitação. A gente precisa passar por aquilo para a gente simplesmente superar. Então, assim, a questão, por exemplo, do girassol que tem é bem interessante, né? Porque ele nos ensina muito nessa questão da gente ser luz, a gente ser a nossa própria luz e, inclusive, ir em direção à luz, né? A gente trazer esses aprendizados, né? A gente simplesmente ter essa questão do quê? Dessa força, da gente olhar para aquilo e falar assim, tem saída, tudo passa. Eu gosto muito de uma
frase do Chico Xavier, que a tudo passa. Que, inclusive, tanto os momentos ruins quanto os momentos bons, eles passam. Tudo na nossa vida é passageiro, né? Inclusive os sentimentos, aquilo que a gente está passando, aquele momento difícil. E que é, inclusive, ali a maior parte do meu livro, da gente saber tirar algo ali daquelas situações que a gente passa, né? Que a gente está passando. Tirar ali um amadurecimento, um aprendizado, sabe? Olha lá, quer ver? Eu vou ler mais uma parte para falar sobre as gerações, né? Que é um capítulo importante, olha só. Vejo que, sem uma palavra, só por existir, fazer o que tem que ser feito todos os dias, os girassóis nos trazem uma belíssima mensagem. É para frente que devemos olhar, é para a luz, em direção ao sol. Não importa o que nos aflige hoje, amanhã é outro dia e podemos ter um novo olhar, uma nova percepção. E é justamente isso, né? A gente olhar para frente. O passado não tem como a gente voltar atrás. A gente aprende com o passado, né? A gente analisa ele para a gente não não cometer os mesmos erros. Porém, é para frente que a gente olha e nada como um dia após o outro, né? Para diminuir, seja a dor, seja independente daquilo que a gente esteja passando, né? Fantástico. E é justamente meio essa situação que a gente vive hoje no nosso planeta, né? O tempo inteiro a gente recebendo cada vez mais cargas de energia solar para o nosso planeta. Isso vem trazendo a luz, vem trazer luz para várias situações. E isso não quer dizer que trazer luz é que a gente vai viver de leveza. A luz, ela vem ali para poder realmente limpar, de tirar as coisas obscuras, as coisas ruins. E principalmente, é o que eu sempre falo, sempre aqui nas lives de segunda, principalmente a mudança no mundo vai acontecer de dentro de nós. E quanto mais você permite, né, você busca a luz na sua vida, você permite que essa luz entre dentro de você. E quanto mais você consegue limpar, tirar essas dores, essas questões emocionais, que até que a gente vai falar aqui no próximo capítulo, é onde você permite que a sua vida comece a avançar, a sua vida comece a acontecer. E o porquê que as pessoas hoje frustradas vivem aí com inúmeros problemas? Porque estão cultivando e guardando inúmeros problemas dentro delas, né? E quanto mais ficam apegadas a esses problemas, a vida não acontece. Então, o que a gente faz aqui é tentar mostrar um caminho, mostrar que todo problema ele tem sim uma solução, você sempre vai encontrar uma solução, e a única solução é a vida. Quanto mais você vive, mais você encontra os problemas da sua vida, né? Exatamente. E é justamente o que fala aqui no próximo capítulo, né? Que é o capítulo Borboletas, né? Onde a gente tem aí a oportunidade de entender, né, esse processo de transformação, que é fundamental, onde todos nós passamos, né? Eu acho que ele é um capítulo, assim, que eu acho, assim, juntamente com o segundo ali, que eu gostei muito, esse Borboletas, ele é muito marcante, porque é como se ele fizesse um agregado geral de todo o livro, é como se fosse um resumo geral do livro, que é esse processo de transformação, onde você passa por esse processo para aí sim você vivenciar a sua vida, né? Comenta pra gente um pouquinho. No capítulo aqui, ó, borboletas. Tem até escrito aqui embaixo, mudanças, a vida é inconstante. E nós temos dificuldade com isso, né? Muitas vezes a gente tem muita dificuldade em aceitar as mudanças, em realmente entender as inconstâncias da vida, né? E assim, isso é tão interessante porque a borboleta, por quê? Capítulo, nossa, borboletas. Mais uma vez, a gente olhando para a natureza e trazendo um aprendizado para a vida da gente, né? A borboleta, sua metamorfose, né, ali. E assim, o processo que ela passa, né, para se tornar borboleta. Ela ali, uma lagarta, se ela se comparasse com as outras borboletas, o que ela ia falar? Nossa, meu Deus do céu, olha como eu tô. E a gente tem muita dessa comparação, né? Ah, a lagarta talvez não tão bonita, nossa. E se ela não aceitasse esse processo? Sabe? Ela nunca iria se tornar uma belíssima borboleta, né? E nós, seres humanos, nós temos essa mania da gente se comparar também muito com os outros, né? E ter muita dificuldade em aceitar as mudanças que a vida traz, seja em qualquer área da vida. Então, assim, e isso é muito interessante porque essa questão, né, da borboleta, desde o casulo, se transformando em lagarta, depois para virar uma linda borboleta e voar por aí, é algo interessante, porque nós também tem a questão do quê? Das mudanças do nosso processo de amadurecimento, né? E da gente aceitar as inconstâncias da vida. Porque assim, a borboleta, ela passa por aquele processo, ela não acorda um dia e fala assim,
não quero mais passar por esse processo, hoje está frio, tem inverno, não quero mais. E não, ela simplesmente ela existe, ela é, independente da estação que esteja, independente se está frio, quente, calor, independente do que for. E assim, essa questão da mudança, né? Nós achamos assim que a gente quer mudanças, mas a gente tem muita dificuldade em aceitá-las, né? Principalmente quando são mudanças que não estavam ali na nossa vida. Programado, entre aspas, assim, né? Eu simplesmente, quando era adolescente, um exemplo típico, né? A gente é adolescente, a gente vai lá, tem um caderninho que a gente escreve tudo aquilo que a gente gostaria de realizar na vida da gente. Com tantos anos eu quero fazer isso, com outros eu quero fazer isso, aquilo. E como se a vida da gente fosse uma receita de bolo, né? Pra gente seguir aquilo ali direitinho. E não é. Porque, assim, vão acontecer coisas na vida da gente o tempo inteiro que vai poder nos tirar daquele caminho. E o interessante da vida, que inclusive eu vim aprendendo há pouco tempo, é que às vezes as mudanças, inclusive, podem ser melhores. Só que a gente, muitas vezes, a gente está tão focado que deveria ser daquela forma que a gente perde inúmeras oportunidades na nossa vida. A gente tá ali só assim, ó. Igual eu acho que, se eu não me engano, Sela do cavalo, né? Tem até, inclusive, uma frase que fala sobre isso, não vou saber falar aqui agora. Mas que é interessante, né? A gente tá tão ali assim, ó, que a gente não vê nada ali assim. E é interessante, até interessante, em questão do lançamento do meu livro. Porque, assim, se eu não tivesse preparada para ser de outra forma, eu pensei o tempo inteiro, como que deveria ser. E eu me surpreendi, porque foi melhor do que eu tinha, como é que fala? Sabe? Programado, planejado. Então, assim, para pensar se eu simplesmente não, eu quero que seja só daquela forma que eu imaginei. Eu não teria aproveitado o momento, eu não teria vivido aquilo ali de forma plena, né? E o interessante da vida é isso, que assim, a vida pode nos surpreender. Seja negativamente ou positivamente, mas assim, a gente está aberto a isso, as mudanças, né? A gente simplesmente ter esse jogo de cintura com a vida, a sermos abertos aos aprendizados, porque assim, tudo que vem na vida da gente é pra gente aprender, né? Então, assim, a vida é inconstante, a gente nunca sabe literalmente o dia de amanhã. E a coisa interessante da vida é isso, que a gente sempre acha que a gente sempre vai ter tempo pra tudo, né? E quando assim, aí a única certeza que a gente tem, igual eu falei no início da live, é da morte. Ou seja, será que a gente iria aceitar mais esses processos, viver mais esses processos, aceitar mais essas mudanças? Se a gente realmente pensa assim, opa, peraí, eu não sei o dia de amanhã. Deixa eu fazer o meu melhor aqui hoje? Deixa eu simplesmente vivenciar isso aqui de forma plena. E tem várias histórias assim, né, das pessoas que simplesmente passaram a vida inteira só assim, trabalho, 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 muitas vezes deixaram pessoas queridas ali por conta que o que há na aposentadoria, eu quero viver a vida melhor, quero aproveitar mais minha família. Quando vem a aposentadoria, infelizmente não tem nem saúde para isso, ou infelizmente foi para o outro plano, né? Então, assim, a vida é isso. É claro que a gente precisa ter foco, a gente precisa fazer nossa parte, trabalhar, levar as coisas a sério, né? Mas nós também temos o quê? Aquela abertura para que a vida aconteça também, né? Para a gente não sofrer, porque se a gente é aquela pessoa que simplesmente não aceita mudança nenhuma. As coisas têm que ser daquela forma. Gente, a gente vai sofrer muito. E é como as pessoas sofrem muito, né? Por causa que não aceita as inconstâncias da vida. E a vida é inconstante. A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente pode ter programado o dia inteiro. E a gente está aberto, né? Para aquilo que pode acontecer ou não. A gente simplesmente diminui a carga nos nossos ombros, né? Então, assim, é interessante a gente ver. Peraí, eu programei o meu dia, mas tá aberto. Às vezes pode acontecer algo que eu não vou conseguir planejar daquela forma. Diminui muitas frustrações, né? E a ansiedade, inclusive, né? Verdade. Pessoal, para quem está gostando do nosso conteúdo, está acompanhando aqui, até mesmo vocês que estão assistindo a live gravada, comenta aqui para a gente, que a gente vai voltar aqui depois para conversar com vocês também. Qual foi o processo de transformação grandioso aí que vocês passaram na vida de vocês? Ou qual que é a área da vida de vocês que precisa ali de uma transformação? Escreve aqui pra gente qual que é ali o grande problema que você vivencia, que está na hora de você romper esse casulo. Comenta aqui que a gente vai trazer aqui pequenas dicas ali, soluções para vocês também, tá? Bom, vou trazer também aqui uma frase do Bert Helling, né? A verdadeira transformação acontece quando aceitamos o que é e nos permitimos mudar com leveza, né? Então, eu falo assim, que esse capítulo, ele traz ali como se fosse o coração mesmo do livro, apesar do Girassóis ser bem marcante também, mas é justamente essa tônica.
para você conseguir viver, né, a leveza do bater de asas de uma borboleta, você precisa passar pelo processo. O rastejar da largata ali, enfrentando os obstáculos, correndo o risco de ser comida ali por um predador, ou às vezes esmagada por algum outro animal maior. Ela vai ter que se envolver num casulo, ficar ali presa ali durante toda essa vida, para aí sim ela poder bater asas e voar, né? Então, é justamente jogar para fora ali as dores, os problemas, para aí sim você conseguir ficar cada vez mais leve, né? Então, comenta aqui para a gente qual que é esse processo que você precisa transformar, qual que é o casulo que você não suporta mais estar dentro dele, e vamos romper isso, né? Bom, e aí a gente vem também com um capítulo que é a simplicidade, né? Que fala que o porquê do nome do livro, né? Então vem ali esse direcionamento de trazer essa leveza. Então, de forma simples, né? Explica a simplicidade pra gente, Jade, por favor. Simplicidade, nossa, ó, é um capítulo interessante, né? Então, assim, o último capítulo interessante, e último, né? O último capítulo do livro. E é interessante porque é a questão mesmo da gente reparar o simples da vida. E porque, assim, a gente tá, igual eu falei, a gente tá tão acelerado que a gente não consegue apreciar as pequenas coisas e que muitas vezes são grandiosas, né? Então, assim, esse último capítulo que fala sobre simplicidade, deixa eu mostrar ele aqui, peraí. Ele é muito interessante. Simplicidade. Ah, você tá mostrando aí também. Então, o que é o simples, né, gente? A gente vive a vida em busca de coisas grandiosas. E a gente esquece que, assim, para a gente alcançar coisas grandiosas na vida da gente, a gente simplesmente precisa fazer as coisas, as pequenas coisas, né, para chegar ali. E o que é o simples da vida? É a gente realmente observar tudo isso que eu falei no livro. A gente saber observar a natureza, a gente saber observar a gente, os nossos sentimentos, quem nós somos, sabe? Levar a vida de uma forma mais leve. A gente, às vezes, nós estamos tão presos à correria, né, da vida o tempo inteiro, que a gente esquece de parar para respirar, que é algo tão simples e que, inclusive, ajuda a diminuir o quê? A ansiedade. A gente focar na nossa respiração, a gente parar um momento ali do nosso dia, às vezes a gente está ali trabalhando naquela correria toda, na frente do computador, sentado ali o tempo inteiro, e às vezes a gente se vê ansioso, e aí a gente simplesmente, a gente parar ali, levantar um pouco, respirar, observar como a gente está se sentindo, já modifica completamente o nosso dia. Gente, é igual a questão da gente parar, fazer uma respiração consciente. É o que é a questão da respiração consciente, né? A gente inspirar pelo nariz, segurar um pouco o ar e soltar pela boca. Isso, inclusive, é uma técnica para diminuir a ansiedade. Então, assim, por exemplo, tô ali fazendo um trabalho, mas não consigo me focar naquilo. Deixa eu trazer uma leveza ali para minha vida, porque às vezes a gente está tão agitado por dentro, né? Que simplesmente a gente não consegue focar em nada que a gente tem para fazer. Então, assim, o livro, né, em si, A Vida Pode Ser Simples, é justamente isso, da gente realmente olhar o quê? Que a vida realmente pode ser simples, né? Por mais que a gente esteja passando por vários momentos de dificuldade, e inclusive em momento algum eu quis dizer aqui no livro que a vida não é difícil, né? Mas que nós podemos mudar a nossa percepção sobre ela, né? E a cada situação que a gente passa, a gente tirar um aprendizado, levar ela de forma mais simples, mais leve, né? Inclusive, nós merecemos isso, né? É muito importante. E a gente saber observar isso, saber observar a gente, né? O outro, a natureza, tudo ao nosso redor, a gente realmente diminui o ritmo da nossa vida, né? A gente traz mais leveza para as coisas que a gente tem para fazer diariamente, né? Então, assim, esse último capítulo, quer ver? Estou bem lendo uma partezinha para gerar uma curiosidade das pessoas, né? Quer ver? Quando você pega aí, é uma coisa básica, mas muitas pessoas não sabem o básico do respirar, não sabem a importância da respiração e não sabem nem como respirar de uma forma correta para o seu corpo, né? Às vezes a pessoa faz um movimento ali, por ser um movimento automático do cérebro, acaba fazendo no impulso, que é uma respiração que é muito prejudicial. Então as pessoas não sabem o básico, que tem que inflar o pulmão, tem que abrir a caixa torácica para respirar, e às vezes faz o movimento inverso, e acaba não aproveitando e não levando a quantidade correta de oxigênio para o corpo, né? E o tanto que isso impacta para a gente, né?
Não, exatamente. E assim, nós hoje em dia, né, com a facilidade que a gente tem em questão das redes sociais, facilidade que a gente tem em estar conectado com o mundo inteiro hoje em dia, nos impede muito disso, né, da gente observar o simples da vida, porque nós temos muita questão da comparação, né? A gente olha as redes sociais, a gente acha que a vida do outro é sempre melhor, o outro tá realizando essas coisas. E isso vem o quê? A autocobrança exagerada. E a gente esquece muitas vezes da gente olhar tudo aquilo que a gente já conquistou até aqui, né? Porque a gente está tão, às vezes, focado ali na vida do outro, em comparar com aquilo que a pessoa, o recorte que a pessoa mostra ali nas redes sociais, que a gente esquece da nossa própria vida, né? De observar o seguinte, peraí, eu simplesmente conquistei algo tão bacana aqui, às vezes até algo ali que eu queria mudar em mim, tipo assim, que eu falo na questão, eu tenho algo na minha vida que eu quero mudar. Às vezes esqueci a palavra. Às vezes algo ali, Uma, como me fala um defeito. feito alguma coisa que eu quero mudar ali. E aos pouquinhos eu consegui mudar aquilo, né? Então, assim, isso é muito interessante, né? A gente aprende o tempo inteiro com a vida, com nós mesmos, se a gente para e observa. E realmente, hoje em dia, tem muita cobrança da gente estar produzindo o tempo inteiro, da gente ter a sensação de insuficiência e de estar para trás, né? De estar atrás na vida. E assim, a gente não tá, cada um tem o seu processo, né? Cada um tem sua vida, cada um tem gostos diferentes, quer coisas diferentes para a vida, e a gente comparar a nossa trajetória, né, com a trajetória do outro, inclusive a gente desmerece quem nós somos, a nossa própria trajetória, porque é diferente, a gente nunca sabe o que o outro passou ali também, né? A gente mostra o quê? A gente mostra a conquista, a gente não mostra o processo. E assim, o processo na conquista, tudo aquilo que a gente quer na vida da gente é o mais valioso. E a forma como a gente passa por esse processo, inclusive, é o mais importante. Porque muitas vezes a gente não deixa nem viver esse processo, porque a gente tá tão ansioso para a gente viver aquilo lá na frente, que a gente esquece de aproveitar a vida, o momento presente, o aqui e agora, né? De trazer a simplicidade para a vida. Peraí, deixa eu respirar. O que eu tô fazendo aqui no momento? O que eu quero conquistar lá na frente? É coerente com aquilo que eu tô fazendo aqui agora, né? A simplicidade da vida, o respirar. Peraí, eu tô viva, olha só, a vida tá passando, correndo tanto, será que é realmente as horas que diminuíram ou simplesmente as redes sociais trouxeram essa sensação de que as coisas passam mais rápido, que a gente for parar para pensar, a gente às vezes está aqui no feed, rolando no feed, quando a gente vai ver, passou 1 hora, 2 horas. E assim, e a gente vai levando a vida assim, né? Sem se questionar, sem reparar quem nós somos, sem ter esse processo de autoconhecimento, né? De realmente observar a gente, né? Deixa você falar, né, Daniel? Nossa, eu falo demais. Ó, como você é a convidada especial da noite, respeitando essa hierarquia, né? E também respeitando a hierarquia aqui da minha casa também, né? Minha mãe mandou uma pergunta, então eu vou deixar você responder, que ficou bem próximo aí da sua fala. Então, sinta-se à vontade para dar aí para você. Vou repetir aqui para você, ó. Ela comentou aqui, ó, meu casulo, eu sei que eu que prometi responder, mas eu vou deixar para você, tá? Porque eu sei que você consegue fácil aí responder. Meu casulo é aprender a falar não para os outros e falar sim para mim. Isso é bem interessante, né? Que olha, eu vou falar que é uma dificuldade minha também, viu? E tô aprendi, já melhorei bastante aí, tá? Inclusive, algo interessante, a gente saber reparar o quanto a gente amadureceu nesse processo, porque a gente fala, ai, mas eu não consigo. Mas aí você para olhar para trás, peraí, eu já consegui, já dei como é que fala? Já consegui dar uma evoluída ali, já tem situações que eu já consigo falar não, a gente reconhece essa parte. E isso é muito interessante, né? Porque nós fomos ensinados, né, a ser pessoas interessantes, a sermos pessoas o quê? Cordiais. E as pessoas acham que ser cordiais é a gente dizer sim o tempo inteiro para o outro, né? Para as necessidades do outro. Só que, assim, muitas vezes aquele sim custa muito para a gente, né? E à medida que a gente simplesmente vai falando sim para os outros e não para a gente, isso dá uma baixa no quê? Na nossa autoestima, que é algo de tão importante na vida da gente, né? Então, assim, a partir do momento que a gente tem essa questão de dar uma baixa ali na nossa autoestima, de dizer, estar sempre dizendo sim, isso veio trazendo uma anulação muito grande, uma frustração grande. E tipo assim, gente,
a gente falar, não, não, não posso, não, não quero, é algo assim, quando a gente começa a falar as primeiras vezes, parece que a gente se sente culpado, né? Nossa, deveria ter falado, mas poderia. A gente começa a criar, inclusive, desculpas para nós mesmos, para a gente que deveria ter feito aquilo. E assim, na verdade, isso é tão importante, esses nãos, que isso fortalece ainda mais a nossa autoestima, quem a gente é. Porque muitas vezes a gente se coloca, gente, em cada situação, por conta que a gente falou sim, e a gente se sente ali incomodados o tempo inteiro, né? Ai, pra que eu falei sim? E a maioria das vezes, né? A nossa intuição tá ali gritando, não, fala não. E a gente vai lá, se coloca numa enrascada, simplesmente tá ali. E sabe o que é interessante? A partir do momento que a gente começa a falar não para as pessoas, a gente vê realmente quem são as pessoas verdadeiras que estão ao nosso redor. Quem respeita o nosso não. E também vai ser muito importante aquele nosso sim, né? Então, assim, isso é muito interessante, porque, gente, eu acho que, assim, fala aí no chat, quem também tem dificuldade de falar não aí, sabe? Que eu acho que, assim, eu acho que muita gente tem essa dificuldade. Eu, inclusive, assim, melhorei, mas ainda preciso melhorar isso muito, né? Porque a gente acha que quando a gente fala não, nossa, eu vou estar sendo uma pessoa chata, a pessoa vai achar que eu não gosto dela. Mas não, quem realmente gosta da gente vai valorizar muito isso. Você está se respeitando e o outro vai te respeitar, porque assim, e a gente vai ver realmente quem são as pessoas verdadeiras que estão com a gente, né? Porque respeita também aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pode, inclusive, oferecer ali no momento, né? Porque não é sempre que a gente está disponível para as outras pessoas, né? Então, assim, é importante esse não, né? Esse não, não posso. Porque a partir do momento que eu falo, não, tô falando sim pra mim. E isso, inicialmente, pode soar como, ai, será que é grosseiro? Nós temos a mania, inclusive, de inventar desculpas, né? Ai, peraí, pra não chatear a outra pessoa, né? Só que assim, gente, nós queremos passar por um amadurecimento, é necessário isso, a gente tirar a gente da zona de conforto, né? A gente falar aquele não. Então, assim, e a gente estar dispostos a desagradar. Gente, isso é uma coisa tão Ter interessante. Peraí. coragem, tá? Ter coragem, porque falta. Tem falta Exatamente, de coragem, desagradar. né? Porque as pessoas, assim, tem muita gente que assusta quando você fala, não, não quero, não posso. Quando fala esse não, assim, tão seco, porque as pessoas estão tão acostumadas a escutarem o quê? A desculpa ali, ai, não vou poder porque eu tenho isso e isso pra fazer. E assim, às vezes a gente só quer descansar, só quer ficar na nossa. E tá tudo bem, sabe? Você não é uma pessoa ruim por conta disso. Muito pelo contrário, você tá se respeitando, sabe? Então, assim, isso é extremamente importante, né? A gente saber o nosso momento ali, né? O falar não. E é tão libertador. A partir do momento que você fala assim, nossa, peraí, realmente não posso. Não, não quero, não posso, não dá. E é isso, e pronto, acabou. Pode deixar você responder sua mãe também. Não, é tranquilo. Eu me tirei da resposta justamente para isso. Porque a gente teve uma criação, é uma forma geral, a gente gerou várias crenças a partir disso, né? A gente não pode desagradar, a gente tem que ser bonzinho com os outros. Só que no final da história, o bonzinho, ele sempre sai prejudicado. Quem não fala não, ele não consegue atender suas próprias necessidades. A pessoa às vezes deixa de dormir, deixa de comer, deixa de fazer algo por ela para fazer para os outros. Então, é conseguir substituir essa crença pela crença, né, básica. Qual que foi o ensinamento de Jesus? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse ensinamento, ele está presente em praticamente todas as culturas. Você pode pesquisar, sempre vai ter um sábio ali, uma religião que vai falar algo similar a isso. Então, antes de você começar a cuidar dos outros, fazer para os outros, precisa inicialmente fazer por você. E aí existem vários fatores, né? Então, por que as pessoas hoje têm dificuldades de desenvolver o amor próprio, que é o que a gente está falando aqui hoje? Justamente por carregarem crenças de não aceitação, de se sentir que não é pertencente a algo, que precisa fazer para ser aceita, que precisa se doar para estar presente dentro de um meio. E quando ela começar a perceber que esse meio que ela precisa fazer, né, igual a Jade comentou, não são pessoas legais, não é o seu meio, não é o lugar que você tem que estar. Se você precisa fazer para ser aceita, para as pessoas gostarem de você, essas não são relações saudáveis.
E quanto mais você começa a olhar para você, você começa a liberar essas questões, liberar esses traumas, essas emoções retidas ali que estão, às vezes, trazendo dor e sofrimento para você, mais você consegue ali, né, trazer essa leveza, essa simplicidade para a vida e também se amar. Você não precisa Exato. mais fazer, se esforçar pelo outro, né? Então, sempre trazendo essa leveza para a vida, né? A Liamara também comentou aqui, ó. Não tenho dificuldade de falar não, mas justamente por isso sou taxada de chata, né? Comenta aí, Liamara, qual que é o principal casulo hoje que você precisa se libertar? Qual que é a maior dificuldade? O pessoal que entrou aí depois, pode comentar aí qual que é o seu casulo, o que que te impede hoje de voar, de ser livre, de fazer o que precisa ser feito, que a gente vai trazer respostas aqui para vocês, tá? Então comenta aí, quando a pessoa é taxada de chata, Jade, o que que a gente faz? Mas justamente, né, gente? A gente tem que ser chato mesmo, sinceramente. Sabe? Nós temos uma. Esses dias eu tive. Esses dias não, um mês atrás, 2 meses, eu tive um insight tão interessante do que. Por que que nós precisamos ser a pessoa gente boa e legal o tempo inteiro? Por que que a gente acha que a gente tem que agradar todo mundo o tempo inteiro? Gente, se pergunta, faz um exercício aí. É todo mundo que compartilha, que compactua com seus valores de vida? Eu acho que não, né? Então, por que que a gente quer, às vezes, até agradar essas pessoas? Então, não faz sentido a gente agradar todo mundo. Então, assim, pra que a gente vai querer agradar todo mundo? Que bom que a gente não agrada todo mundo, né? Que bom que a gente vive nessa vida aí de singularidades, que não é todo mundo que tem as mesmas opiniões que a gente, que, tipo assim, que não é todo mundo que gosta da gente. Ó, que maravilha, né? Que bom, como é bom também desagradar, às vezes é tirar o outro da zona de conforto também, sabe? Porque as pessoas acham que a gente tem que agir e ser de determinada forma, né? Ou seja, daquilo que eles acham, julgam que é o melhor pra gente. E família tem muito disso também, né? De julgarem aquilo que é o melhor pra gente. E e a maioria das vezes, inclusive, nem aquilo que eles julgam que é melhor pra gente é de fato melhor pra gente, né? Então, assim, justamente vem muito da família essa questão que a gente volta aí, ó. Da questão do dizer não, né? Que a família, inclusive, nos trabalha justamente para isso, né? Pra gente estar ali oferecendo para eles o tempo inteiro a questão do quê? Da nossa presença e do nosso sim o tempo inteiro, né? De satisfazer todas as vontades. E que muitas vezes o que? Não satisfaz a vontade que a gente quer é uma pessoa ruim. E será que é uma pessoa ruim? Ou você está simplesmente quebrando um ciclo ali? Quebrando um ciclo, ou simplesmente aprendendo a se respeitar, mostrando para as outras pessoas, peraí, você também não precisa falar não, sim o tempo inteiro, não. Então, assim, essa questão é muito interessante, né? A nossa necessidade de ser legal, gente boa o tempo inteiro, né? A nossa necessidade, não quero ser chata. Ai, que bom, gente. Pra que todo mundo vai me achar legal? Realmente não sou tão legal, não. Principalmente essa questão, né? Aquelas pessoas que não compartilham os mesmos valores que você, que é uma vida completamente diferente da sua. Por que que a pessoa vai me amar? Não faz sentido, sabe? Então, assim, que bom que às vezes a gente é chata mesmo, sabe? Inclusive que a gente é chata para aquelas pessoas Nem merece, como é que fala? nem merece Exatamente. não falar bom. Não, olha só, olha, não tem dificuldade de falar, não, mas justamente por isso sou taxada de chata. E inclusive, a gente é taxada de chata justamente para aquelas pessoas que, inclusive, valorizava na questão de, tipo assim, que era o quê? Tava ali o tempo inteiro, o nosso sim tava favorecendo ela tanto, né? Então, assim, opa, peraí, a pessoa não gostava de mim, ela gostava daquilo que eu simplesmente estava ajudando ali ou fornecendo, né? O meu sim estava sendo tão bom para ela ali que simplesmente não era eu, a minha companhia não gostava de mim de uma forma genuína, né? Gosta de mim aquilo que eu tô, enquanto eu tô ali sendo uma pessoa legal, aquilo que ela julga legal, né? Nem algo que é legal. Ou seja, a gente tem que parar de simplesmente de colocar a gente na caixinha das outras pessoas, né? Opa, nossa, fulano não gosta de mim, fulano nem me conhece direito, gente. Por que isso vai simplesmente ressoar tanto comigo, né? O Oliveira comentou aqui, né? Boa noite. Acho que na maioria das vezes as pessoas que têm dificuldade de ouvir o não é porque também não gostam de ouvir o não. E acho que temos que aprender a aceitar o não, daí fica mais fácil dizer o não também, né? Concordo também. É justamente isso, que as pessoas hoje, elas estão acostumadas a
ter tudo ali do jeito que elas querem, né? Então, com a velocidade da informação que a gente vive hoje, é tudo muito simples, muito fácil. E as pessoas não conseguem lidar com a frustração. E por isso acabam recebendo um não, muitas das vezes, para justamente trabalhar esse não, né? Então, quando você está falando um não para outra pessoa, você também está ajudando, você também está ensinando ela a combater e lidar com essas frustrações internas. Então, não se prenda, não deixe de falar não quando for necessário. E o não é você aprender a atender às suas necessidades primeiramente. É uma coisa que eu sempre falo. As pessoas falam assim, nossa, mas se eu fizer isso, eu vou ser egoísta. Né? Você até comentou bem parecido do jeito que eu falo no livro, também eu acho legal. O egoísmo é quando você quer que a outra pessoa te coloque no centro da vida dela. Isso não vai acontecer. Quando você se cuida, se chama amor próprio. Quando você pode olhar para você e cuidar de você, é amor próprio. E o que falta para a maioria das pessoas, né? Como que você vai estar lá ajudando o outro se você não consegue se ajudar? Como que você vai estar ajudando o outro se você não se ajudou? Né? Ali a Mara comentou aqui também, né? Meu casulo de hoje, aprender a usar as palavras certas para me fazer entender. Porque muitas vezes as pessoas se ofendem com o que eu falo. E a minha intenção não é ofender, mas me posicionar sobre algo, né? Então, é justamente aprender esse filtro. Comenta aí, Jade, sua vez. Mas isso é verdade. Mas isso é verdade, né? As pessoas buscam muito essa questão como é que fala, de ter um ciclo ali, um círculo, né, de pessoas ali em volta do quê? Das pessoas que estão sempre concordando e sempre compactuando com aquelas crenças ali que elas já têm, né? Então, assim, por exemplo, eu não quero sair da minha zona de conforto, eu não quero ter um autoconhecimento. Isso só é interessante quando já reafirma as crenças que eu tenho sobre mim. Então, assim, é algo interessante. E aí, essa questão da gente questionar, é igual uma coisa interessante. Eu sou a amiga que eu não vou ficar passando a mão ali, na cabeça da pessoa, que eu vou simplesmente ficar reafirmando aquilo ali que ela gostaria de ouvir, né? Que o mundo inteiro é ruim, menos a pessoa, né? Mas e aí, o que a pessoa está fazendo para mudar e para simplesmente não querer, inclusive, essas outras pessoas que fizeram coisas com essa pessoa na vida dela? Nada, né? Quer que o mundo inteiro mude, menos ela mesma. Então, assim, eu acho que essa questão de às vezes as pessoas se sentirem ofendidas é justamente isso, que as pessoas querem o tempo inteiro essa questão de ser agradada, né? De ser agradável com o outro, de ser agradada. Então, assim, é algo interessante, porque assim, a partir do momento ali que a gente tem uma conversa, tem um embate ali com respeito mútuo, né? E as pessoas simplesmente não gostam, é justamente por isso que tirou da zona de conforto, é justamente isso, porque as pessoas querem se reafirmar o tempo inteiro que estão certas, e isso vem muito do ego, né? E não vem nem um pouco, inclusive, da autoestima, né? Por causa que, assim, eu preciso que o outro me reafirma o tempo inteiro. Aquilo ali que eu já acredito. E o interessante da vida é justamente isso, né, gente? A gente se questionar, a gente simplesmente ter o quê? Opa, peraí, eu não concordo com aquilo, mas ter o quê? O respeito ali e a discussão interessante ali, né? Que vai agregar. E a gente vê o quê? Opa, peraí, eu nunca tinha olhado por esse outro lado, né? Eu nunca tinha visto isso. Então, assim, as pessoas têm essa questão, não quero que você fala não, mas por quê? Sabe? Vocês já repararam, inclusive, que tem a questão do não aí, que é bem interessante. Quando a gente fala o não para alguém e falar não, não, não quero, não posso. As pessoas querem sempre uma justificativa. E é justamente isso. As pessoas querem justificativa para tudo. Sabe? Não, porque eu quero, não posso. Não, mas tem que ter uma justificativa, sabe? Porque você deveria estar atendendo às minhas necessidades, não às suas, né? É igual o Daniel falou. Quem tem que ser o centro da vida da gente é a gente, né? E a gente vê também que ele não é o centro do universo, né? A gente vê, assim, que pra gente ajudar o outro, realmente tem que estar bem comigo, eu tenho que me ajudar em primeiro lugar, né? É igualzinho nos meus atendimentos, né? Às vezes o cliente chega aqui, nossa, mas eu queria que você fosse bonzinho comigo. Não, não vim para ser bonzinho. Eu não vim para trazer a paz. Eu vim para poder provocar, para chacoalhar tudo aí dentro de você e sair o que tem de ruim. Então, não vai ouvir as coisas boas, vai ouvir puxão de orelha, vai ouvir situações que é justamente para o quê? Para resolver o seu problema. Eu não vou passar a mão na cabeça só porque a pessoa precisa ali ser acolhida naquela situação. O acolhimento não vai ser igual ao acolhimento da mamãe, porque a grande maioria
maioria das pessoas estão com a ferida do papai, então tem que ser um acolhimento de papai. E às vezes o papai é mais duro, ele é mais forte. E às vezes as pessoas querem o quê? Um mundinho cor-de-rosa, tudo bonitinho, tudo certinho, e não vai ser assim. Porque as pessoas, quando elas querem um mundo dessa forma, elas têm carências internas. Então vocês, igual a Oliveira também comentou aqui, igual a Liamara, não se poupem daquilo que vocês precisam falar, né? Óbvio que a gente vai respeitar o direito do outro, né? A gente vai respeitar o outro. Mas também você não pode se desrespeitar para justamente só, né, respeitar o outro ali. Então é hora também de vocês respeitarem você e falar daquilo que é necessário falar. Aquilo que vocês realmente pensam e desejam falar, né? Bem isso. Pessoal, comenta aqui pra gente o casulo de vocês, tá? Ó, vou fechar aqui com uma frase do Bert Hellinger, que é também sobre o tema do livro, né? A simplicidade é o caminho mais curto para a paz interior. Para vocês que querem encontrar a paz, tem que ser simples, a vida tem que ser leve, né? A Jade comentou bastante aqui no livro também a fase da pandemia para ela, né? Então, a gente aprendeu muito na pandemia a ser cada vez mais leve, né? Nem podia falar a palavra, mas já foi, né? Esse momento que a gente viveu ali em 2020 até 2022, onde nós aprendemos que tinha que soltar aquilo que é denso, aquilo que não nos serve mais. Então, quanto mais a gente consegue liberar aquilo que é difícil para a gente, aquilo que é pesado para a gente, a vida vai acontecendo, vai florescendo, né? Da mesma forma, como foi falado no capítulo dos gerações, a semente ela precisa romper ali a barreira da terra para ela encontrar a luz, porque ela está ali no escuro. Então, da mesma forma, você precisa tirar do seu caminho ali, às vezes, as pessoas que vêm para poder te prejudicar. Quantas as relações que você tem que a pessoa só está te sugando, só está usando o que você tem, só está usando você. E você fica permitindo, né? Então, às vezes eu faço aqui o trabalho da constelação e a pessoa já avisa, ó, se essa pessoa aparecer no seu caminho, você pode saber que vai ser problema. Por quê? A pessoa sente, as pessoas que estão ao seu redor, elas têm ressonância com a sua energia. Quando você faz um processo que vai aumentar a sua energia, vai fortalecer você ou alguma área da sua vida, é natural que essas pessoas venham sugar a sua energia. E é assim, certeiro. Muitas das vezes a pessoa chega ali, Daniel, eu estava tão bem, do nada eu fiquei mal. Eu falei, quem que você encontrou? Eu conversei com minha amiga, ela chegou aqui e derramou um caminhão de problemas nas minhas costas. Então você foi lá e pegou a dor dela para você. E quando você tem dor, você consegue falar para essas amigas? Não. E aí, por quê? É uma relação de mão única. É só você fazendo, só você ouvindo, só você pegando aquela carga. E você, às vezes, fica aí se machucando, se frustrando. E muitas das vezes você não corta. Eu já tive amizades que eu cortei. Falei, olha, eu já falei 1, 2, 3 vezes com você, já te expliquei que o ciclo do seu problema é esse, esse, esse. E você só vem quando você se ferra. Então, a partir de hoje, a gente não conversa mais para você aprender. Que é justamente, ó, o seu problema está aqui, já está desenhado para você, você já sabe o que tem que fazer. Mas se você opta em repetir esse problema, é porque eu não tenho mais que falar com você sobre isso. É você que tem que buscar outra forma de você aprender. E às vezes a gente se desgasta pelo outro que não vai mudar nada na vida. Então, às vezes tem que se posicionar, às vezes tem que falar assim, tá, pessoal? Bom, então, agora, considerações finais. Para quem já chegou até aqui, comenta aqui pra gente nos comentários, igual eu falei lá atrás, qual que é o casulo, o que te prende hoje na sua vida, o que você precisa se libertar, né? Para ter uma vida mais leve, para ter uma vida mais simples, que a gente vai voltar aqui depois nos comentários para responder para vocês, tá bom? Então, Jade, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer enorme para mim, para todos aqui que acompanharam e também participaram da nossa live hoje. Então, considerações finais aí para você. Eu que agradeço, Daniel. Muito obrigada pelo convite. Amei estar aqui falando. Espero que o pessoal também tenha gostado. Então, gente, acho que é justamente isso, né? A gente buscar uma vida mais leve e olhar para dentro da gente, né? Buscar meios para isso, né? Pra gente ter um autoconhecimento. Olha aí, o Daniel, com a questão da constelação. Quanto ajuda, não só a constelação, né? O Daniel também atende com limpeza energética, entre outras coisas, que inclusive eu fiz, que assim, foi excelente, né? Vem surtindo efeito até hoje, né? De realmente a gente olhar para isso, e é tão completo, né? Que a gente começa a ver
onde a gente precisa olhar, né? Aquilo que muitas vezes está nos prendendo aqui agora. E o mais importante ainda é a gente levar isso, né, para a vida da gente e a gente ver mudar mesmo, né? Assim, as mudanças não são fáceis, realmente o caminho não é fácil. Porém, tem como a gente facilitar, né? Porque muitas vezes a gente dificulta ainda mais, né, a vida. Então, assim, a gente ver meios, né, de como a gente pode melhorar isso e levar a vida realmente de uma forma simples, né? É igual eu falei, a vida pode ser simples, mas não é porque pode ser simples que não vai ter dificuldades, que a gente não vai passar por situações. Não, é realmente para a gente ter um amadurecimento, né? Faz parte da vida. Então é justamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Podem fazer perguntas aí. E é isso. Muito obrigada, Daniel, pelo convite. Adorei, foi ótimo. Eu que Espero em breve agradeço. a gente faça outras lives também Vários aqui. aí, trazendo novos temas. Então já comenta aí que tema que vocês querem que a gente fale aqui, tá? Ó, para quem ainda não adquiriu o exemplar, não perde tempo, tá? Vocês compram direto no site da YClap, que é a editora aqui do livro. E como que você chega aqui no site da YClap? Segue o perfil da Jade, lá no perfil dela vai ter o link lá na bio que você já pode adquirir o livro dela, tá? Então, assim, por que eu quis tanto trazer a Jade aqui, né? E eu fiquei no pé dela, vamos, Jade, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Por quê? Tem várias pessoas hoje que têm um conhecimento incrível, que já passaram por situações incríveis e que esse conhecimento está indo embora com elas para o caixão. A cada dia que você passa sem transmitir o seu conhecimento, sem entregar aquilo que você tem de melhor dentro de você, você pode ter certeza que tem centenas de milhares de pessoas que vai desejar, ansiar por esse conhecimento e acabar ficar sem esse conhecimento. Então, para encorajar você dentro, que já tem um livro escrito dentro do seu coração, dentro da sua mente, só que ele não chegou no papel. Assim como a Jade rompeu essa barreira, rompeu esse bloqueio, está na hora de você começar a transmitir essa mensagem para o mundo. Pode ser através da fala, pode ser através da escrita, pode ser através de imagens, mas que você não deixe de transmitir a sua mensagem para o mundo. Então, já corre lá, adquire o seu livro, A Vida Pode Ser Simples, no perfil da Jade, e comece usando esse livro como a primeira ponto de decisão na sua vida, o primeiro ponto ali que você vai transformar a vida das outras pessoas, que você vai começar a transmitir também o seu conhecimento, tá bom? Então, já vai lá no link dela e compra o seu exemplar. Vai chegar aí na sua casa, tá bom? Então, é isso. Jade, muito obrigado a todos vocês que participaram e acompanharam, tá? Então, a gente se encontra aqui todas as segundas-feiras, às 21h21, cada dia com um tema específico, falando um pouquinho aí sobre a constelação sistêmica familiar e como você pode se autoconhecer e viver a vida de uma forma mais simples, tá bom? Então, boa noite, beijo no coração de todos Muito vocês. obrigada. Até a Boa segunda. noite. Tchau, tchau. Até. Muito obrigada, Daniel. Tchau, tchau. Boa noite.